Gente, o vídeo, vamos falar sério aqui agora, porque o vídeo de uma abordagem policial com um jovem negro na cidade de Ocidental, em Goiás, causou muita revolta na internet neste último final de semana. Felipe Ferreira treinava manobras em um parque quando agentes armados pediram para o jovem se afastar da bicicleta. O caso levantou a discussão sobre racismo, né, Paulinha? Pois é, a gente vai mostrar para vocês as imagens que são do canal do Felipe Ferreira. Ele costuma fazer esses vídeos, né? Ele anda, tipo, de bicicleta ali, faz manobras e tal. E ele estava ali na cidade ocidental, em Goiás, fazendo exatamente uma filmagem de uma manobra que ele ia executar ali numa rampa, quando acontece a abordagem policial. Então, por isso também que a gente tem, né, esse vídeo. Por isso que ele tem esse vídeo, porque já estava lá ligada a câmera. Então, a gente consegue ver o que acontece exatamente. Vamos conferir aqui o vídeo logo no momento que a polícia já o aborda. Então, a gente vê os policiais descendo e o que chama atenção é que um deles já está com a arma em punho, né? Como se fosse uma coisa mais ostensiva, assim. Vamos ouvir um pouco o que diz o Felipe? Quem está apontando a arma pra mim? Coloca a mão na cabeça. Isso é uma abordagem. Isso é uma abordagem. Beleza. Você vai ser preso. Olha só como ele tá me tratando. Põe a mão na cabeça. Como assim? Eu tô te dando uma ordem legal. Eu tô te dando uma ordem legal. Coloca a mão na cabeça. Não, beleza. Beleza, cara. Vamos voltar aqui. Eu vou dar uma... Para quem tá, né, só em áudio, é bom descrever ali a situação. Então, aí ele vem, ele se assusta com a forma com que acontece a abordagem. Calma, mas peraí, você tá com uma arma na mão, não sei o quê. Aí ele vai, vira, não sei o quê, começa a dar as ordens ali, né, como se de fato ele estivesse fazendo algo suspeito. Ele diz, mas eu não tô fazendo nada, eu só tô aqui com a minha bicicleta. Fala, vou tirar a camisa aqui para o senhor ver que eu não tô com arma. E aí fica aquela discussão, aí um momento em que os policiais acabam algemando o Felipe, e ao que contam aí, né, ele não chegou a ser levado para a delegacia, ele foi autuado no local por desobediência, que é um crime de menor potencial ofensivo. Ele assinou um termo e se comprometeu a comparecer em juízo e foi liberado. Como as imagens começaram a repercutir muito, aí até apareceu no Jornal Nacional da Globo, até então ele não tinha falado nada, né? Porque, ao que parece, ele está meio com medo, inclusive, do que isso pode gerar, de que tipo de repercussão isso pode gerar para ele. Então, o cara tá assustado pra caramba. E aí ele falou com o Fantástico e disse como é que ele entendeu aí essa abordagem. Vamos conferir o que disse o Felipe. Vou virar de costas pra você, sim. Vira de costas. Tem aí, gente? Não sei se foi racismo, se foi abuso de autoridade mesmo, ou se trata todas as pessoas daquela forma. Quis postar para me resguardar também. Para se acontecesse alguma coisa comigo, tá lá. O que aconteceu? Então, ele, assim, já coloca assim, eu não sei se foi racismo ou se foi abuso, fica em dúvida para colocar, né, de fato o que aconteceu. Na internet até muita gente, foi racismo sim. Foi assim, se não fosse um homem negro, não seria dessa forma. Aí surgiu também a informação de que a polícia estava dando ronda ali para fazer busca e apreensão de drogas, né? Procurando pessoas vendendo drogas. E aí, por que o cara na bicicleta fazendo manobra seria o quê? Um traficante? Você assumiu isso como, sabe? Da onde que tirou isso? Então também ficou esse questionamento rolando na internet. A polícia está investigando a ação dos policiais, o Ministério Público também apura o caso. E até agora é isso que temos, o Felipe com medo de sair de casa, com medo do que pode acontecer com ele depois de toda essa repercussão. Agora, o Joel e o Adriles fizeram uma boa pergunta que realmente pelo vídeo a gente não consegue ter a certeza. O policial era negro também, se o policial era ou não era negro, né? Menos pardo. Independente, obviamente, da cor de pele. É por causa da iluminação ali mas a gente da não sombra, consegue, não dá pra saber. Não consegue enxergar isso. O Vini, o que você pensa sobre o caso? Olha, a gente já viu algumas abordagens, né, Paulo? Acho que a mais famosa, aquela daquele morador de Alphaville, né? Em que o policial faz uma... que não era você, que não era você. Não, mas de um homem branco, rico, né? Que teve uma mulher lá, que a mulher dele chamou a polícia. E você vê uma abordagem policial muito mais diferente do que essa, por exemplo, agora com... o Felipe, né, Paulinha? Eu vou ficar com a dúvida também do Felipe. É racismo ou é um abuso de autoridade, né? Só que cada vez mais a gente vê que essas abordagens são realmente diferentes e aí a gente tende a concordar que tá mais para racismo do que para abuso de autoridade. Adriles, você acha que tem contexto nessa história? Eu acho que tem um contexto. Eu acho que foi uma abordagem, eu não sei se é exatamente racista. Eu já falei da história do Jesse Jackson, né?
é um político negro, famoso americano, não sei, até se faleceu recentemente. Ele dizia que, infelizmente, quando estava 2 horas da manhã, ele via, por exemplo, um negro e um japonês na rua, ele passava do lado do japonês. E ele dizia isso com tristeza porque não era... Ele, o Jesse Jackson, não era racista. Porque a estereotipia, por causa daquela velha história, né? Os negros, depois da escravidão, foram jogados na marginalidade. Dentro da marginalidade social, socioeconômica, a potencialidade de criminalidade é muito maior. No Brasil, a gente vê a maioria dos presos, dos presidiários, sendo pardos e negros. Então, você faz uma estereotipização. E aí, se o cara tava numa abordagem para saber se alguém tava com drogas, aí o cara vê um negro fazendo manobras arrojadas, ele liga essa estereotipia. Isso não desculpa. Isso é, sim, um tipo de racismo, não pela cor da pele, mas pela estereotipia do cara, com manobras arrojadas, ou seja, uma coisa horrorosa, uma abordagem pavorosa, um policial mal preparado, mais complexo, ainda mais complicado, e que não desculpa o fato do policial, ao que tudo indica, também ser pardo ou negro. Ou seja, existe, sim, esse tipo de estereotipia de pessoas, de comportamentos, que levam a polícia a fazer algum tipo de abordagem discricionária e que pode, eventualmente, legitimar ou não o uso da força, mas, nesse caso, é um caso de deslegitimação e de incompetência e de abordagem inapropriada, e tudo leva a ver por uma estereotipia racial e comportamental completamente equivocada da parte do policial. Você, Joel? Nada certo, não tá certo isso que a gente viu aí, todo mundo olha imediatamente e sabe, e a gente sabe também que, puxa, veja só, quase sempre a vítima de um tipo de abordagem injusta dessas é negra. É um problema sistêmico do nosso país. É um problema sistêmico de racismo, de colocar o negro na condição de suspeito. Era um jovem andando de bicicleta. O que pode ter de suspeito? Por que suscitou tanta suspeita nisso? E não é o único caso, gente, não é um caso isolado também. A gente sabe como é comum. Eu não lembro quem que era que apareceu num vídeo que circulou nas redes um tempo atrás, que chega a polícia para uns jovens ali sentados gravando. Se eu não me engano, era até o Lucas do BBB antes da fama, enfim. Mas e o policial pede a nota fiscal da bicicleta do menino. Isso é ridículo. Eu nunca andei com uma nota fiscal de bicicleta na minha vida, nem de carro. O documento do carro, é óbvio. Mas enfim, nunca andei de nota fiscal de bicicleta e nunca me foi cobrado isso de um policial antes. Por que é nesses casos? É o racismo. E, infelizmente, o racismo no Brasil ele não se dá como os brancos querendo guerrear e matar os negros. Não é dessa maneira. É um racismo hierárquico. É um racismo e é um preconceito que pode ser reproduzido até por quem é negro também. Como todo preconceito, na verdade. Quantas mulheres machistas, quantos homossexuais que internalizaram uma homofobia também. Isso existe. Isso não, o fato da pessoa ser negra não prova que, portanto, não pode ter havido racismo. Pode sim, porque esse racismo ele não é só um fruto pessoal de um indivíduo perverso. Ele é sistêmico na nossa cultura e, infelizmente, em muitas abordagens policiais como essa, mas que não é só essa, a gente sabe muito bem. São 2 perguntas que eu faço. Primeiro, o fato dessas coisas horrorosas que a gente vê, esse tipo de abordagem ignominiosa, é fruto de um racismo sistêmico ou é fruto de pessoas que cada vez mais filmam atos racistas que dão visibilidade? Eu acho que o racismo no Brasil é cada vez menor. E eu queria fazer essa distinção. Um negro que aborda outro negro em atitude que ele considera ignominiosamente suspeita, como no caso, é por uma questão de estereotipia, de um comportamento, da questão social, da escravatura, como eu falei. Não é porque ele acha que o negro tem um problema de caráter por causa da cor da pele, e isso sim é um tipo de racismo, um racismo abjeto. É um problema estrutural, social, de hierarquia, aí você tem razão. Social, das pessoas terem um preconceito em relação à população pobre, sobretudo, que é na maioria negra e que é na maioria gigantesca não criminosa, apesar das condições de marginalidade social. Um ponto muito positivo dessa história são justamente as redes sociais, né? Sim, porque quando ele viu que ele já estava se sentindo ameaçado de alguma maneira por esses policiais, imediatamente ele faz toda a gravação, coloca a câmera na posição certa. Vocês repararam gravando isso? Mas ele vai pegar a manobra. O que eu quero dizer é o seguinte, nós só estamos discutindo isso aqui no Morning Show porque isso foi parar nas redes sociais. Então, hoje em dia você tem uma fiscalização maior. Porque imagina, olha só esse local, você não tem A minha pergunta é essa, o racismo é maior ou é mais mostrado? Eis a pergunta. Pode ser. Mais mostrado. Não, eu não acho que esteja aumentando o racismo no Brasil. Eu não acho que aumentou o racismo, não. Mas eu acho ele é mais mostrado, ele é profundo. É positivo.